Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toca Voadora. E ano passado, como vocês sabem, nós fizemos o nosso primeiro vídeo de review aí de livro e a gente gostou muito da resposta de vocês e programou para esse ano isso ser um projeto mensal. Todo mês agora nós vamos fazer um vídeo falando sobre algum livro. E para esse mês de janeiro, a gente escolheu um livro que fugiu um pouco da nossa zona de conforto, né? Mas que vai virar a série da Netflix em fevereiro. O livro é do Richard Morgan, que é um escritor inglês, e foi lançado em 2002, que é Carbono Alterado. Em inglês, Altered Carbon, que tá aí no nome da série da Netflix. O livro, muita gente acha que é um livro único, mas na verdade ele é o primeiro de uma trilogia, a trilogia Takeshi Kovacs. E ele é seguido pelos livros Broken Angel e Woken Furies, que ainda não tem tradução para o Brasil. Inclusive, o livro foi lançado aqui no ano passado, pela Bertrand Brasil, que é um selo da editora Record. Provavelmente foi lançado aí na hype da série da Netflix. E um aviso muito importante, esse vídeo aqui é uma parceria do Toga com a página Altered Carbon da Depressão, que vai ser a nossa parceira aí nesse mês, que a gente vai trazer bastante conteúdo sobre o livro e a série que vai ser lançada na Netflix. Então curtam a página deles lá no Facebook. O link vai estar na descrição, então curte lá. Mas vamos partir para a parte que importa, que é falar sobre o livro. E aí, Felipe, você gostou? Não é o meu tipo de livro predileto. Eu comecei o livro com um certo preconceito, só que assim, eu gostei do livro, só que eu não gostei pelo motivo que eu imaginaria ter gostado. O motivo principal que me fez ter essa opinião é que eu acho que a premissa do livro não vende de fato aquilo que o enredo trata. Carbono Alterado trata de uma distopia meio cyberpunk, que é ali no século 25, ou seja, bem no futuro bem distante, onde a tecnologia avançou a um tal ponto de que os seres humanos têm um cartucho implantado aqui na nuca, onde toda a sua consciência, os seus pensamentos, suas memórias estão lá dentro. Então, basicamente, você está dentro de um cartucho, porque esse cartucho pode ser transferido de corpo para corpo. Então, as pessoas não morrem mais. Quando o corpo físico delas morre, os médicos pegam o cartucho e transferem para outro corpo. Então, o corpo se torna algo ali tão mutável, tão descartável, que eles passam a chamar os corpos de capas, né? Então as pessoas trocam de capas igual você troca a capa do seu smartphone. E esse tipo de mudança influenciou partes da sociedade, como por exemplo o sistema prisional. Ao invés de você armazenar os corpos das pessoas lá numa grade fechada, não, você pega o HD dela e bota na estante. É muito mais simples. E é numa dessas que a gente encontra com o nosso protagonista, com o Takeshi Kovacs, que foi morto, o corpo físico dele foi morto, numa revolta aí contra a ordem mundial presente ali naquela sociedade. E aí, nessa situação, ele tem a própria consciência armazenada aí, né? Ele tá cumprindo a sua pena no sistema prisional, quando ele é convidado por um riquíssimo Lawrence Bancroft a fazer um acordo. Tipo um blackmail, aquilo, né? Uma chantagem. Uma chantagem em forma de acordo, né? Ele é chantageado a ajudar o Lawrence a resolver o próprio assassinato. O assassinato do Lawrence, gente. O Lawrence então coloca ele nessa nova capa ali, né? E contrata ele forçadamente para liderar a investigação nesse caso. Então, eu te perguntei se você gostou porque eu gostei. Me prendeu bastante, mas eu achei que o enredo teve algumas coisinhas assim... E ele se apresenta mais como uma ficção científica e você acha que você vai lidar com a própria questão da tecnologia e na verdade você se vê envolvido num thriller, né? Nessa questão de desvendar o assassinato do Lawrence Bancroft. Sim, essa é a coisa que quem vai ler o livro já precisa se atentar no início. É muito importante você saber qual é o tipo de livro que você vai ler. E você precisa saber, então, que Carbono Alterado é um livro de investigação policial, muito mais do que um livro de ficção científica. Apesar de que, né, falando dos pontos positivos do livro, o que torna o livro interessante e atrativo... E não só mais a perseguição policial... É exatamente esse mundo novo, todas as características e tecnologias novas e novas colocações sociais que existem no futuro, né? E como que cada uma dessas coisas influencia ali
na tão investigação policial. diretamente na investigação policial, podendo até mudar o rumo dela várias vezes na história. Porque, obviamente, quando você está investigando um crime, o fato de existirem pessoas em cartuchos, o fato de existirem robôs, inteligências artificiais, né, muda completamente as coisas. O simples fato de você estar investigando o assassinato de uma pessoa que está viva já muda a situação. Né? Inclusive, uma coisa que é muito interessante nessa criação do universo do autor é o fato como ele coloca os tribunais de justiça ali funcionando. Por exemplo, quando as pessoas morrem, eles colocam elas em novas capas para que elas possam servir de testemunhas nos julgamentos dos assassinatos delas mesmas. É uma coisa muito prática, elas né? vão lá depor a respeito de quem matou Quem elas. te matou? Foi ele. Beleza, fechou, ponto. Aquele ali. Separadamente, muitas coisas no livro parecem um pouco vazias e arrastadas. Algumas partes são longas e eu diria desnecessárias. Sabe aquela leitura rápida? Você passa o olho para ver se aconteceu alguma coisa importante? Próxima página. Mas a hora que você junta todos os elementos ali, você vê que eles estão mais conectados e que isso é bem legal e faz a história funcionar e te prender. Sim, e dentro do enredo, ele propõe para você ali situações inusitadas que existem nesse cotidiano futurista, né, que são muito, acho que originais, sabe? Pegar a ficção científica de sempre fazer de uma forma original. Como exemplo, tem uma das personagens, a Miriam Bancroft, que nessa capa dela, no corpo dela, como ela é mais rica, ela tem uma capa com aplicativos mais desenvolvidos, né? Então, bem assim, o Android dela, exatamente. Ela tem um iOS, ela tem um iOS versão superior. atualizadíssimo. Então, sempre que ela fica excitada sexualmente, ela libera ali uma droga, né, com efeitos louquíssimos lá. E isso leva pra gente pra uma cena de sexo ali meio drogado bem louca que tem no livro, né? Bem diferente, né? E outras coisas. Mas muito bem escrita, muito Sim, interessante. muito bem escrita, sabe? Acho uma das coisas mais legais que tem no livro. E outros conceitos bem massas, tipo uma arena de luta onde as pessoas assistem lutadores lutando até morrer, e não tem problema eles morrerem porque eles podem ser reencapados depois. Então, são conceitos trabalhados de uma forma bem interessante no enredo. Mas muitos elementos bons não significam que no geral foi bom também, porque para você falar do geral você tem que incluir o final. E pessoalmente eu tenho uma grande ressalva aí, porque histórias muito bem escritas, de desenvolvimento, nem sempre conseguem entregar um final tão bem desenvolvido. E é o que acontece nesse livro. Eu sinto que foi se estendendo tanto e de repente, meu Deus, eu preciso acabar essa história. E aí você termina a investigação de uma forma que ao princípio parece muito original. É interessante a investigação não ser o final do livro, mas quando eu paro pra pensar, me parece ter sido uma solução um tanto quanto preguiçosa pro que aconteceu. O resultado da investigação não só é meio que preguiçoso, como também é um pouco complicado de você acompanhar o raciocínio do Kovacs enquanto ele está investigando, como que ele chega àquelas conclusões, sabe? Sem dar spoiler, tem uma revelação importante que ele faz através de um telescópio na casa de um dos personagens, que ele vê uma coisa e ele faz toda uma ligação ali, e você fica, não, tudo bem, aquilo era uma pista, mas como que você fez a ligação de todos esses fatos? Não, e isso faria sentido se fosse assim, a gente sabe que o personagem ele é bem treinado, ele fez parte de umas organizações investigativas. Sim, ele mesmo disse que a mente dele de emissário foi treinada para funcionar de uma forma diferente dos outros, né? Mas ainda assim... Porque tem algumas partes... Gente, é uma crítica isso, porque você quer criar um personagem inteligente, então você cria ele inteligente desde o início. Tem umas coisas ali que o raciocínio expert dele podia ter pegado mais rápido, e ele vai pegar mais rápido só o desfecho da história, só a conclusão do caso. Porque você, enquanto leitor, tá na cabeça dele, a narrativa é em primeira pessoa, você fica saltando de coisas que parecem não ter ligação nenhuma a coisas que não parecem ter ligação nenhuma. É tipo, aqui. E aí, de repente, no final, ele... Uou! Explodiu a mente. Mas já que nós chegamos nesse ponto de que o enredo trava ali um pouquinho na resolução que o personagem faz sobre a investigação, podemos falar aqui sobre os personagens do livro, né? Gente, o livro
Enquanto o Richard Morgan consegue criar um universo fantástico com muitas coisas originais, eu acho que ele peca um pouco ali na construção e desenvolvimento dos seus personagens. É um romance de estreia do autor, então, assim, pode ser que a escrita dele pro segundo e terceiro livro tenha ficado, tipo, 50 vezes melhor. Com certeza. Mas nesse primeiro livro... Tem muitos personagens. Um livro ter personagens demais não é uma coisa ruim. O problema é quando ele tem muitos personagens que são esquecíveis. Sabe aquele personagem que passa ali por uma página e que quando ele reaparecer você não vai lembrar quem ele é? Sabe aquele personagem pro qual você não dá a mínima? Dessa questão da gente não se importar com os personagens e tudo mais, a gente chega no ponto do personagem principal, o Takeshi Kovacs. O livro é narrado em primeira pessoa. O legal da narração em primeira pessoa é porque você realmente consegue ali submergir naquele mundo desconhecido, aquele mundo futurista, sabe? Então, de acordo com os relatos do Takeshi, com tudo que ele vai contando e mostrando, você vai se fascinando por aquela distopia, né, que é bem interessante. Mas o personagem em si não tem nada interessante sobre ele. Na verdade é assim, parece haver muita coisa interessante sobre o personagem, só que tá tudo escondido e o livro não te conta nada até o final. Você não sabe nada sobre o personagem. Então, falta alguma coisa para te ajudar a se relacionar com o personagem principal. Porque você não chega a conhecer ele e ele é tão desinteressado dos outros assim que você não chega a conhecer os outros. É uma coisa meio vazia. Sabe, por um lado, se eu estivesse aqui num julgamento que eu vou defender o autor, dá pra gente pensar ali que o autor, muitas vezes ele cita isso no livro, que ele quer transparecer ali personagens que não têm personalidade, exatamente porque esse seria um efeito dessa transição de corpo para corpo. E o Takeshi é um personagem que não só sofreu com essa mudança de corpo, né, com essa mudança de capa, mas que também passou por um treinamento muito rígido ali nesse corpo dos emissários, né, onde a mente dele funciona de uma forma diferente, é bem mais racional. E tem uma neuroquímica ali que é como se fosse induções químicas, né, do corpo para ele funcionar com, por exemplo, reflexos mais rápidos, etc. Então você tem essa ideia de que é tudo muito incrível sobre ele. Então isso pode ser uma explicação? Pode, né? Mas não tira o fato de que assim, ele menciona coisas o tempo todo que parecem ser muito fortes para ele. Tipo a personagem Sarah, da qual ele fala, o livro inteiro ele fala: eu lembro da Sarah morrendo, eu lembro da Sarah isso. E quem é a Sarah? Não sei. A gente criticou bastante coisa, mas a gente já pode falar... Vamos chegar no último, o ponto que a gente deixou pro final. Que é a parte que a gente falou assim: toma, é isso aqui fez o livro valer a pena, nossa nota é essa por causa disso. Que é a construção de mundo, que é muito boa. Não só a construção física, imaginária, de credibilidade ali que ele dá para as situações, como a construção política e social. O livro, com todos os defeitos que ele tem, ele merece ser lido, principalmente por esse aspecto. Quando você para analisar ele de forma bem crítica, você vê que tem uma investigação policial, né, mas que por trás dela há uma ambientação de ficção científica, que por trás dela, na verdade, o livro é toda uma obra de críticas sociais. Ele começa criticando primeiramente a desigualdade social. Na sociedade ali existem as pessoas que eles chamam de matusas ou matusalenses, que são os habitantes mais antigos da Terra, que são aqueles que já existem desde o século XXI, por exemplo, né, quando a tecnologia começou a ser desenvolvida e foram trocando de capa, e esses personagens no livro, eles já atingiram um nível de despersonificação tão alto, porque sabe aquela coisa de gente mais velha que, eu já vi, você ainda vai passar por isso? Agora pensa isso amplificado para 3 séculos. O que uma pessoa de 3 séculos vai falar pro cara que tem 30 anos de idade? Na verdade, o que a pessoa de 3 séculos vai pensar a respeito de 30 anos de idade? Não é nada para eles, é 10% da vida, ele é insignificante. O livro deixa claro que para você trocar de capa, trocar de corpo, é uma coisa muito cara. Né? É um valor muito alto. Então a maioria das pessoas só trocam de capa uma vez ou 2 vezes na vida, depois elas são armazenadas, né? Ou seja, as pessoas que têm dinheiro para trocar de capa constantemente viram quase divindades. E a ralé, né, não está muito distante do que a gente tem hoje em dia. Eu acho muito legal quando ele coloca isso, por exemplo, dentro da polícia.
Sim. Que a gente vê que eles são obrigados a resolver os problemas, mas que aí, tipo, quase 4 séculos depois do dia de hoje, eles ainda têm problema com orçamento, com corrupção, com as mesmas coisas, só que sujeitos a uma realidade muito mais intensa e surreal. Em meio a tudo isso, tem uma crítica religiosa bem forte ali. Tem gente que encarou as críticas como se fosse um ataque à religião. Eu encarei dessa forma. Acho que assim, é simplesmente uma percepção de realidade. Da mesma forma que existe o embate ali entre ciência e religião hoje em dia, e as pessoas não sabem separar isso e conviver com equilíbrio entre as duas ideias, numa realidade futurista, a tendência é que esse embate só aumente. Ele pega um discurso cristão que existe hoje em dia e copia o mesmo discurso cristão e cola naquela época. Então, na realidade que ele cria lá, os católicos que ele menciona lá estão se rebelando contra essa prática de você reviver pessoas que já morreram tirando o cartucho delas. Ou seja, o autor não cria nada. Nós que conhecemos um pouco da doutrina cristã, sabemos que os mais conservadores seriam contra essa prática se ela existisse hoje em dia. Até porque acredita-se na alma, né? E o cartucho não armazenaria sua alma. Mas, além da crítica, que é a minha parte favorita da história, que é a relação de vida, morte e corpo. E como tudo isso não significa nada. A partir do momento em que existe tecnologia suficiente para você ser colocado em outro corpo no momento em que você morre, a vida e a morte se tornam coisas banais para você. Você pode pegar uma pessoa e torturar ela até ela morrer, porque depois você pega, como ela sente a dor física, fica registrado na memória dela, o corpo morreu, você troca ela de corpo, você pode torturar ela infinitamente. Uma ressalva é que o corpo descartável não descartou o uso do corpo feminino como instrumento de construção de história. As personagens femininas, infelizmente, no livro, tudo delas em relação de uso do corpo, aquelas que parecem ter um pouquinho mais de profundidade, como por exemplo a Cristina Ortega, a gente sempre vê o personagem principal se relacionando ali muito com a questão do físico dela. Rola muito uma objetificação e um pouco de estereótipo. Muitos leitores reclamaram no livro sobre a questão do excesso no foco ali na questão do sexo e principalmente nas casas de prostituição, mas o problema não está nisso. Porque eu acho que assim, a história está muito ali atrelada à questão da prostituição, ajuda a transmitir essa ideia de que o corpo se torna algo tão banal, tão descartável, que passa a ser muito comum a ideia de que você pode usar o seu corpo como uma moeda de troca. E o próprio uso do corpo e das manipulações em relação à religião das pessoas que usam aqueles corpos. Então essa questão do sexo e prostituição estar na história não só é aceitável, como não é uma coisa que está ali de forma inútil não, sabe? Tá ali para criar esse clima. O problema então tá no que a Ju falou, sabe? Eu senti muito isso também. As personagens femininas eram tão estereotipadas e é importante a gente trazer esses discursos de hoje em dia para uma obra que foi lançada há 16 anos atrás, em 2002, né? Porque, querendo ou não, já se falava de feminismo na época, mas talvez não com a mente, com os conceitos que nós temos hoje. No final das contas, aí eu acho que a gente pode falar que a gente gostou do livro. Nós gostamos do livro. A nossa nota final aqui de 5 estrelas, nós damos 3 estrelas e meia, né? O que é uma nota boa, né? Porque não tá no ótimo, mas tá no bom. Vá para essa obra não buscando a ficção científica por si só, não buscando a investigação policial por si só, mas vai com esse foco, com esse olhar crítico para a parte social da história. Eu acho que é o que você mais vai aproveitar, o que você mais vai absorver. Não, cheio de reflexões filosóficas. Então, gente, é isso que a gente achou do livro. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho maior do que a gente imaginava, mas a gente tá aprendendo aí, tá? A gente tá descobrindo esse formato ainda. E deixem nos comentários as críticas de vocês, o que vocês acharam tanto do formato quanto do livro. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, curta lá no Facebook, Altered Carbon da Depressão e tchau!